Neste momento, nós convidamos para a assinatura do contrato de transferência de tecnologia entre a AstraZeneca, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos Biomanguinhos. A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade Lima, o presidente da AstraZeneca no Brasil, Carlos Sanches Luiz, o diretor do Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, Maurício Zuma Medeiros, e como testemunha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Com a assinatura do presente contrato, o Brasil entra no seleto rol de países que detêm tecnologia de produção de vacina contra a Covid-19 e da prova do firme compromisso do governo federal com a imunização do povo brasileiro. Eu pediria também que aplaudissem o ex-ministro Pazuello quando começou esse contrato. Ouviremos agora o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, excelentíssimo senhor ministro de Estado da Comunicação, Fábio Faria, excelentíssimo senhor ministro de Estado do Turismo, Gilson Machado, ministra de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, deputada federal Flávia Arruda, o nosso ministro das Relações Exteriores, Carlos França, deputado federal Altineu Cortes, deputada federal Soraya Manato, representante da Organização Pan-Americana da Saúde do Brasil, doutora Socorro Grossi, embaixador do Reino Unido do Brasil, Peter Wilson, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, doutora Nízia Trindade de Lima, diretor do Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos Biomanguinhos, Maurício Zuma Medeiros, presidente da AstraZeneca do Brasil, Carlos Sanches Luiz, minhas senhoras e meus senhores, é uma enorme satisfação poder recebê-los neste auditório que leva o nome de um dos grandes sanitaristas de nosso país. Foi na virada do século XIX para o século XX que Emílio Ribas, junto a Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolfo Lutz e Vital Brasil, lutou para livrar nosso país de endemias e epidemias que tiraram a vida de muitos brasileiros. Inspirado por esses grandes homens e também por muitas outras mulheres que a história não soube reconhecer, busco desempenhar da melhor maneira as atribuições que me cabem no enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Brasil. Venho trabalhando prioritariamente pela aceleração do nosso programa de vacinação, tanto por meio da ampliação no acesso à dose de vacina, como na maior eficácia da distribuição e aplicação dos imunizantes. Por isso, contamos com a experiência do Programa Nacional de Imunização, o maior programa público de vacinação do mundo, que dispõe de mais de 37 mil salas em todo o território nacional. Até o momento, distribuímos gratuitamente mais de 97 milhões de doses de vacinas e mais de 60 milhões de doses já foram aplicadas. Nosso Plano Nacional de Vacinação contra a Covid vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Saúde com permanente apoio técnico-científico de especialistas e pautado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Com mais de 600 milhões de doses de vacinas encomendadas, nosso objetivo é oferecer até o final do ano imunização a toda a população do país, atendendo prioritariamente trabalhadores da saúde e grupos mais vulneráveis. Com o avanço da vacinação,
pude recentemente atender a um pedido do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no sentido de dar início à vacinação dos professores. Diante da ameaça de novas variantes, começamos também a vacinação dos trabalhadores de portos e aeroportos, porta de entrada do exterior para o Brasil, tão essenciais para a manutenção da atividade econômica em nosso país. Nosso plano de vacinação vem sendo desenhado há mais de um ano, com base em estratégia diversificada de acesso, que incluiu parcerias para transferência de tecnologia e produção nacional, contratos bilaterais com farmacêuticas multinacionais e participação no mecanismo inovador COVAX Facility. Apoiamos o estabelecimento de parcerias e redes globais para a produção local de vacinas contra a Covid-19, com segurança e eficácia comprovada e a preços justos. Para tal fim, devemos reforçar a cooperação técnica e a transferência de tecnologia, de modo que estamos engajados nas discussões internacionais sobre produção local e propriedade intelectual. Nesse sentido, tenho imenso orgulho em referir-me à exitosa parceria entre a Fiocruz, Instituição Centenária da Saúde Pública Brasileira, e a empresa sueco-britânica AstraZeneca, com quem celebramos hoje a assinatura do contrato de transferência tecnológica. Como resultado dessa parceria, a fábrica de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, já entregou mais de 47 milhões de doses de vacinas para todo o Brasil. E tenho imenso prazer em anunciar a assinatura do contrato da Fiocruz para o fornecimento de aproximadamente 50 milhões de doses com lotes de IFA da China para a população brasileira, ampliando ainda mais, senhor presidente, a capacidade do nosso Programa Nacional de Imunização e garantindo que a nossa população estará imunizada dentro do mais curto espaço de tempo possível. Os atos de assinatura de contrato que hoje testemunhamos evidenciam o acerto da estratégia de vacinação contra a Covid-19 do governo federal, em um cenário de total incerteza em relação à viabilidade de um imunizante contra a doença que ceifava a vida em todo o mundo. Este Ministério trabalhou incansavelmente em diversas frentes, nacionais e internacionais, na busca da vacina. Dentre as mais de 200 de possíveis apostas, fizemos a escolha acertada na vacina ainda então em desenvolvimento pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. A assinatura do contrato de encomenda tecnológica entre a Fiocruz e a AstraZeneca Oxford ao investimento de 1,9 bilhão de reais, assegurado pela medida provisória número 999, firmada pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ainda em 6 de agosto de 2020. O contrato de transferência tecnológica que hoje celebramos permitirá avançarmos em relação à autossuficiência e à soberania produtiva dessa vacina. Trata-se de mais um passo crucial para que possamos melhor nos posicionar estrategicamente na luta contra a pandemia e para seguir nosso objetivo de reconstruir um Brasil melhor para todos os brasileiros. Parabenizo todos os envolvidos nessa conquista. O presidente Bolsonaro, desde o início, deixou claro o seu compromisso em promover a saúde e manter a economia do nosso país, fazendo com que as pessoas tenham saúde, mas também tenham o direito de trabalhar e ganhar o pão com o suor do seu trabalho. Afinal de contas, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, deixando bem claro que o binômio saúde e economia é indissociável. Então, muito obrigado a todos pela honrosa presença dos senhores e, sobretudo, a presença e o prestígio do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui no seu Ministério da Saúde. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, prezado Carlos França, Relações Exteriores,
senhor Anísio Andrade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, senhor Carlos Sanches, presidente da AstraZeneca Brasil. Antes de cumprimentá-los, como tem um fato novo, que tem a ver com uma paixão nacional, eu informo que fui procurado pela CBF com o anúncio de que a Federação Argentina de Futebol não tinha condições de realizar a Copa América. Respondi então para o presidente da CBF, o senhor Caboclo, que em poucas horas daria uma resposta para ele, porque as decisões que eu tomo eu tenho que ouvir os ministros. Então, ouvi os ministros interessados, apresentamos os argumentos, entre eles, acabamos com a primeira fase da Libertadores. Foram aproximadamente 80 jogos na América do Sul, sem problema nenhum. E a segunda fase já está anunciada para a próxima semana. Começamos agora, na sexta-feira, o jogo Brasil-Equador, eliminatórias da Copa do Mundo, sem problema nenhum. Então decidimos que, no que dependesse do governo federal, seguindo os mesmos protocolos, nós estávamos em condições de realizar a Copa América aqui no Brasil. Faltava agora, então, via não só a CBF, bem como com a colaboração do ministro da chefe da Casa Civil, escolhemos as sedes em comum acordo, obviamente, com os governadores. E agora já tivemos 4 governadores, né? Aqui de Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. E mais um agora, que chegou um pouco atrasado, vamos assim dizer, também se prontificando para sediar a Copa América. Então, pelo que tudo indica, prezado do Queiroga, seguindo os mesmos protocolos, o Brasil sediará a Copa América. Parabéns ao Ministério da Saúde, aos ministros envolvidos, bem como a CBF. Nisso que acabamos de assinar agora, ou melhor, fazer aqui uma devida ressalva, né? Cumprimentar o trabalho do antecessor do Queiroga, Eduardo Pazuello, e do antecessor também do Carlos França, Ernesto Araújo, que trabalharam e muito nessa questão deste acordo que acabamos de assinar agora, né? Onde o Brasil passará a produzir o IFA da vacina contra a Covid-19 em parceria com a AstraZeneca Fiocruz, que cederam para nós a transferência de tecnologia. Isso é um grande passo que o Brasil dá. Se eu não me engano, é o 5º ou 6º país do mundo que passa a produzir o IFA e brevemente, né, nós podemos até estar exportando essa vacina. Que isso o mundo todo só estará seguro depois que a grande parte ou quase a totalidade da população mundial estiver sido imunizada. Então, nesse momento, apenas cumprimento a todos os envolvidos e dizer que o Brasil é um país responsável, que tem um governo que se preocupa com a vida do próximo. Muito obrigado a todos. Esta cerimônia está encerrada.